A vida de Helena parecia um conto de fadas meticulosamente escrito. O amor por Arthur, um homem charmoso e herdeiro de uma família influente, a transportou de uma realidade simples para um mundo de promessas e conforto que ela jamais imaginara. A atração instantânea na universidade floresceu em um romance cinematográfico, culminando em um casamento apaixonado e na doce espera pelo primeiro filho. Cada detalhe do futuro parecia perfeito. O apartamento aconchegante, as conversas sobre nomes e, principalmente, a certeza de um amor inabalável. Helena acreditava ter encontrado não apenas um marido, mas um porto seguro, um companheiro para construir a família que sempre sonhou. Contudo, por trás da fachada de felicidade, um segredo sombrio, desconhecido até mesmo para Arthur, espreitava nas fundações de sua família. O preconceito, silencioso e arraigado, aguardava o momento certo para emergir e transformar o sonho em um pesadelo implacável. O nascimento de seu filho, o momento que deveria ser a maior de todas as alegrias, se tornaria o estopim de uma traição devastadora, testando os limites do amor e expondo a crueldade que se escondia sob o brilho da riqueza. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e seguir nosso canal para mais histórias fantásticas. Helena, por favor, não me diga não. A voz de Arthur era um lamento, quase um súplica, enquanto ele se ajoelhava no meio do campus, um anel de diamante brilhando na palma da mão estendida. As pessoas passavam, algumas curiosas, outras apressadas, mas para eles, o mundo parecia ter parado. O cheiro de grama recém-cortada e o suave murmúrio dos estudantes ao redor eram apenas um pano de fundo para aquele momento que dividia a vida dela em antes e depois. Helena sentiu um frio na barriga. Arthur era lindo, charmoso, e vinha de uma família com posses, algo que ela, vinda de um lar simples, nunca imaginou que pudesse ter por perto. Eles se conheceram na faculdade, em uma aula de literatura, e a atração foi instantânea. Ele a perseguia, mandava flores, aparecia em seu alojamento com chocolates e poemas. Era um amor de cinema, e ela, ingênua, se deixou levar. Arthur, você sabe, meu avô Matias sempre me ensinou que o amor não se compra, que a gente constrói uma vida com o que a gente tem, não com o que os outros têm. A voz dela era um sussurro mal audível acima do batimento frenético do próprio coração. Ela amava Arthur, isso era inegável, mas a diferença entre os mundos deles pesava. Seu avô, um homem sábio e trabalhador, sempre a alertou sobre os perigos de se deslumbrar com o brilho alheio. Ele se levantou, a expressão de dor no rosto dele partia o coração dela. Eu não estou te comprando, Helena. Eu estou te amando. E o que eu tenho, eu quero dividir com você. Não é sobre dinheiro, é sobre nós, sobre o futuro que a gente pode construir juntos. Ele pegou a mão dela, o toque suave e urgente. Por favor, diga sim. Eu te prometo que nunca vai se arrepender. Ela olhou para o anel, depois para os olhos intensos dele. Aquele olhar parecia varrer todas as suas dúvidas, todas as suas reservas. O que ela tinha a perder? Ela o amava, e ele a amava. Era o suficiente, certo? Sim, Arthur, sim. Ele a abraçou forte, girando-a no ar enquanto ela ria, um som leve e feliz que ecoava pelo campus. Naquele dia, Helena sentiu que sua vida havia finalmente começado. Os meses seguintes foram um turbilhão de felicidade. O casamento foi simples, mas cheio de amor, como ela sempre sonhou. Eles se mudaram para um apartamento aconchegante que Arthur comprou, e ela sentia que estava vivendo um conto de fadas. Arthur era atencioso, carinhoso, e a fazia sentir como a mulher mais especial do mundo. Amor, você viu a cor que escolhi para o berço? Um amarelo bem clarinho para trazer luz para o nosso cantinho. Helena exclamou com os olhos brilhando de entusiasmo. Ela estava sentada no chão do futuro quarto do bebê, rodeada por amostras de tecidos e pequenos ursinhos de pelúcia. Sua barriga já estava grande, e a cada chute do bebê, ela sentia uma alegria indescritível. Arthur se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela e beijando sua barriga com carinho. Perfeito, meu amor. Qualquer coisa que você escolher vai ser perfeita, porque vem de você e para o nosso filho. Eu mal posso esperar para ver a carinha dele ou dela. Ele sorriu, um sorriso que aquecia a alma de Helena. Eu também. Fico imaginando como ele vai ser. Será que vai ter os seus olhos? Ou o meu nariz? Ela divagou, passando a mão pela barriga.
Eu só quero que ele seja saudável e feliz. E que saiba o quanto é amado desde o primeiro dia. Ele vai ser amado. Nós vamos dar a ele todo o amor do mundo. E sabe, Helena, eu já penso em levar ele para pescar, ensinar a jogar bola. Arthur falava, os olhos perdidos em um futuro que parecia tão real, tão palpável. Ou ela, claro. Se for uma menina, vou ensinar a ser a mulher mais forte e inteligente do mundo, igual a mãe. Helena o abraçou, a cabeça repousando no ombro dele. O cheiro dele, a força dele, a segurança que ele lhe transmitia. Era tudo o que ela sempre quis. Eles passavam horas conversando sobre o futuro, escolhendo nomes, imaginando as risadas e as brincadeiras que preencheriam aquela casa. O quarto do bebê estava quase pronto, com um berço de madeira clara, um tapete macio e desenhos de estrelas na parede. Cada detalhe era um pedaço do amor que eles sentiam um pelo outro e pelo filho que estava por vir. Às vezes eu acho que não consigo esperar mais, ela confessou uma noite, enquanto ele acariciava seus cabelos. Essa ansiedade é boa, mas é tanta emoção que parece que meu coração vai explodir. Eu sei, meu amor. É a mesma coisa para mim. É a melhor sensação do mundo, não é? Saber que uma nova vida está chegando, que é nossa, que é fruto do nosso amor. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Nossa família está crescendo. E eu não poderia estar mais feliz por estar vivendo isso com você, Helena. Ela fechou os olhos, absorvendo cada palavra, cada carinho. A vida era perfeita. Eles eram perfeitos. E o futuro prometia ser ainda mais brilhante com a chegada do bebê. Eles se amavam. Tinham um lar. E em breve teriam um filho. O que mais poderiam querer? Helena sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que amava, construindo a família que sempre sonhou. O choro agudo e forte do bebê preencheu o quarto do hospital, e para Helena era a melodia mais linda que já tinha ouvido. Ela o segurava nos braços, o pequeno corpo quente contra o seu, e sentia um amor tão avassalador que parecia preencher cada centímetro do seu ser. Olá, meu amor. Ela sussurrou, a voz embargada, enquanto passava o dedo delicadamente pela bochecha macia dele. Você chegou. Finalmente você chegou. O bebê se aninhou nela, e seus pequenos olhos se abriram por um instante, escuros e profundos. Você é perfeito. Tão perfeito. Uma enfermeira sorridente se aproximou. Ele é um menino forte e saudável, mamãe. Parabéns. O papai já está vindo. Ele estava tão ansioso que quase não o seguramos lá fora. Helena sorriu, um sorriso cansado, mas radiante. Obrigada. Obrigada por tudo. Ela olhou de novo para o filho, notando a pele dele, um tom de caramelo quente e rico. Era lindo. Ela nunca tinha visto nada tão lindo. Você tem a cor da terra, meu filho. Forte e cheio de vida. A porta se abriu e Arthur entrou, os olhos brilhando de expectativa. Ele carregava um buquê de rosas vermelhas e tinha um sorriso que ia de orelha a orelha. Meu amor. Eu ouvi o choro dele. Como você está? E o nosso campeão? Estamos bem, Arthur. Venha conhecê-lo. Ela disse, a voz cheia de felicidade. Ele é a coisa mais linda do mundo. Arthur se aproximou da cama, o sorriso ainda no rosto, mas quando seus olhos pousaram no bebê nos braços de Helena, o sorriso vacilou e desapareceu. Seu rosto se transformou. A alegria deu lugar a uma confusão, que rapidamente se tornou uma máscara fria de choque e incredulidade. O que é isso, Helena? Ele perguntou, a voz baixa e tensa, completamente diferente do tom alegre de segundos antes. O coração de Helena gelou. O que foi, Arthur? É o nosso filho. Não é lindo? Ele não respondeu. Apenas olhava fixamente para o bebê, os olhos se estreitando, o maxilar travado. As rosas que ele segurava caíram no chão com um baque surdo, as pétalas se espalhando pelo piso branco. Arthur? Helena chamou, o medo começando a se infiltrar em sua voz. O que há de errado? Ele finalmente a encarou, e o olhar dele era como gelo. Não me faça de idiota, Helena. Olhe para a cor dele. A cor dele? O que tem a cor dele? Ele é lindo, ela disse, a confusão misturada com uma pontada de pânico. Ele não se parece comigo. Arthur cuspiu as palavras. Cada uma delas um golpe. Ele não se parece em nada comigo. De quem é esse filho? O ar saiu dos pulmões de Helena. A pergunta pairou no ar, venenosa e pesada.
O que? O que você está dizendo? É claro que ele é seu. Ele é nosso filho. Nosso? Ele riu um som seco e sem humor. Não minta para mim. Eu não sou cego. Como você teve coragem, Helena? Dentro da nossa casa? Enquanto eu sonhava com o nosso futuro, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Não, Arthur, por favor. Não diga uma coisa dessas. Eu juro pela minha vida, eu nunca te traí. Eu te amo. Você chama isso de amor? Ele apontou para o bebê, que, sentindo a tensão, começou a choramingar. Isso é a prova da sua mentira? A prova de que você me enganou o tempo todo. A enfermeira, que observava a cena de um canto, se aproximou cautelosamente. Senhor, por favor, se acalme. A senhora acabou de dar à luz. Fique fora disso. Arthur gritou para ela, que recuou assustada. Ele voltou seu olhar furioso para Helena. Você achou que eu não ia perceber? Achou que eu era tão estúpido assim, que ia aceitar o filho de outro homem? Ele não é filho de outro homem. Ele é seu. Ela soluçou, abraçando o bebê com força, como se pudesse protegê-lo daquelas palavras cruéis. Por favor, acredite em mim. Por favor. Mas o rosto de Arthur era uma muralha de raiva e desprezo. Ele olhava para o filho que tanto esperou, como se olhasse para algo nojento. Ele nem sequer tentou tocá-lo. Nem sequer chegou perto. A alegria do nascimento, a expectativa, o amor que ele demonstrava, tudo havia se desfeito em pó. No lugar, restava apenas uma raiva fria e cortante. Eu não quero mais olhar para a sua cara, ele disse a voz baixa e perigosa. Nem para a cara disso. Arthur, não, ela implorou, a voz quebrada. É o nosso bebê, nosso filho. Ele se virou e caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. Não, ele não é meu. Ele abriu a porta e saiu, batendo-a com uma força que fez as paredes do quarto tremerem. O choro do bebê aumentou, ecoando no silêncio que se instalou. Helena ficou ali, paralisada, as palavras dele cravadas em seu coração. O quarto, que antes era um santuário de felicidade, agora parecia uma câmara de tortura. O amor imenso que ela sentia pelo filho agora estava misturado a uma dor tão profunda que ela mal conseguia respirar. Ela olhou para o rostinho do seu bebê, as lágrimas caindo sobre ele. O sonho havia se transformado em seu pior pesadelo. O som do motor do carro de Arthur rasgou o silêncio da noite enquanto ele se afastava do hospital. Ele dirigia sem rumo, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. As imagens do hospital não saíam de sua cabeça. O rosto choroso de Helena, a pele escura do bebê, a acusação em seus próprios olhos. A raiva era um fogo que o consumia por dentro, queimando qualquer resquício de amor ou compaixão que um dia sentiu. Como ela pôde? Como teve a coragem de fazer isso com ele? Ele parou o carro em um acostamento escuro e bateu com os punhos no volante. Mentirosa! Traidora! Ele gritou para o vazio. Ele se sentia um tolo. Todas as promessas, todos os sonhos, tudo parecia uma farsa agora. O telefone tocou. O nome mãe brilhando na tela. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria em sua voz antes de atender. Arthur, meu filho. E então, nasceu. É um menino? Uma menina? Está tudo bem? A voz de Beatriz, sua mãe, era pura excitação do outro lado da linha. Nasceu, mãe, ele respondeu, a voz rouca e sem vida. É um menino. Ah, que maravilha. Um herdeiro. Seu pai está aqui do meu lado, soltando fogos. Como ele é? Se parece com você. Helena está bem? Arthur engoliu em seco, a mentira se formando em sua garganta. Ele é pequeno e Helena está cansada. Eles precisam descansar. Eu ligo amanhã com mais notícias. Cansada? Claro, é normal. Mas nós queremos ir vê-lo. Estamos loucos para conhecer nosso neto. Podemos passar aí agora? Insistiu Beatriz. Não. Não, mãe. Ele disse, mais ríspido do que pretendia. O médico disse que eles precisam de repouso absoluto. Nenhuma visita. Eu aviso quando puderem vir. Houve um silêncio do outro lado. Arthur, aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. A voz de sua mãe mudou, agora tingida de preocupação. Não, mãe. Só estou cansado. Foi um dia longo. Eu ligo amanhã. Ele mentiu de novo e desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Ele jogou o telefone no banco do passageiro. A mentira o sufocava. Ele não poderia esconder isso para sempre. Seus pais, Ricardo e Beatriz,
Eram obcecados com a imagem da família, com o status, com o que os outros pensavam. A honra do nome da família era tudo para eles. Como ele poderia explicar a chegada de um neto que, em sua mente, era a prova viva da desonra de sua esposa? Ele ficou ali por horas, a raiva fervendo lentamente e se transformando em um veneno frio. A imagem de Helena, que antes lhe trazia paz, agora lhe causava repulsa. Ele se sentia traído, humilhado. A pressão em seu peito era insuportável. Finalmente, com os dedos trêmulos, ele pegou o telefone novamente e discou o número de casa. Filho, que bom que ligou, eu já estava... Beatriz começou a dizer. Mãe, preciso contar a verdade. Ele a interrompeu, a voz gélida. O filho não é meu. O silêncio do outro lado foi pesado, denso. Ele podia quase ouvir os pensamentos de sua mãe correndo, tentando processar a informação. O que? O que você quer dizer com isso, Arthur? Você está brincando? Eu pareço estar brincando? Ele cuspiu. O bebê nasceu. E ele é diferente. Ele não é branco, mãe. Diferente como? Foi a voz de seu pai, Ricardo, de repente soou no telefone, grave e autoritária. Ele é negro, pai, Arthur disse, a palavra saindo como veneno. Helena me traiu. Ela teve um filho com outro homem e tentou me enganar. A explosão foi imediata. O quê? Ricardo gritou. Aquela mulherzinha, aquela interesseira, eu sabia. Eu sempre soube que ela não era boa coisa. Como ela ousa trazer essa vergonha para dentro da nossa família? Isso é um escândalo, Arthur. Beatriz lamentou, a voz esganiçada. O que as pessoas vão dizer? Nossos amigos, nossos sócios. Isso vai destruir a nossa reputação. Você entende a gravidade disso? O que vocês acham que eu estou sentindo? O Indy Arthur gritou de volta, a frustração transbordando. Eu fui humilhado. Ela me fez de palhaço. Não há tempo para sentimentalismo agora, Arthur. Seu pai ordenou. Você precisa resolver isso imediatamente. Ninguém pode saber dessa história, ninguém. Resolver? Resolver como? Arthur perguntou, embora já soubesse a resposta. Seus pais eram implacáveis quando se tratava de proteger o nome da família. Você vai se livrar dela. A voz de Beatriz era fria como aço. Dela e... da criança. Eles não podem fazer parte da nossa vida. Eles não existem. Você entendeu? A crueldade das palavras o chocou por um segundo. Mas a própria raiva de Arthur abriu caminho para que a ideia se instalasse. Livrar-se deles. Apagar o erro. Apagar a humilhação. Você precisa ser inteligente, Arthur, continuou Ricardo. Sem escândalos, sem divórcio barulhento. Faça parecer que ela simplesmente foi embora, que ela te abandonou. Ninguém nunca vai acreditar na palavra de uma mulher como ela contra a sua. Mas para onde ela iria? Arthur hesitou. Um último fio de decência se partindo dentro dele. Isso não é problema nosso, sua mãe retrucou. Ela que se vire. Ela fez a escolha dela quando decidiu te trair. Agora você precisa fazer a sua. É a sua família, o seu nome ou é ela. Não há espaço para os dois. A pressão era imensa. A voz de seus pais em sua cabeça, a imagem do bebê, a sensação de traição. Tudo se misturou em um redemoinho de fúria e ressentimento. A dúvida que poderia existir em seu coração foi esmagada pela certeza de que ele havia sido enganado. A crueldade de seus pais não parecia mais crueldade, mas uma solução lógica. Uma forma de limpar a mancha que Helena havia deixado em sua vida. Tudo bem, ele disse, a voz baixa e decidida. Eu vou resolver isso. Bom menino, disse Ricardo. Faça o que for preciso. E depois volte para casa. Nós cuidaremos de você. Arthur desligou o telefone. Um plano começou a se formar em sua mente. Um plano terrível e sombrio. Ele voltaria para o hospital. Diria a Helena que a perdoava. Diria que eles iriam começar de novo, longe de tudo e de todos. E então, ele a levaria para um lugar onde ninguém jamais a encontraria. Um lugar onde ela e o filho dela desapareceriam de sua vida para sempre. A dor em seu peito havia se transformado em uma determinação fria. Ele não era mais a vítima. Ele seria o juiz. Helena não dormiu. Passou a noite em claro, abraçada ao seu pequeno filho, as palavras cruéis de Arthur ecoando em sua mente. Cada vez que olhava para o rostinho inocente do bebê, seu coração se partia em 1000 pedaços. Como um pai poderia rejeitar seu próprio filho daquela maneira? A porta do quarto se abriu suavemente. Era Arthur.
Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, a roupa amassada. Helena, ele começou, a voz baixa e hesitante. Ela se encolheu na cama, protegendo o bebê instintivamente. O que você quer? Veio nos insultar mais um pouco? Ele se aproximou devagar, as mãos levantadas em um gesto de rendição. Não, eu vim pedir perdão. Meu amor, por favor, me perdoa. Eu fui um monstro. Ele se ajoelhou ao lado da cama, o rosto contorcido em uma máscara de arrependimento. Eu não sei o que deu em mim. A pressão, o choque, meus pais no telefone. Eu enlouqueci. Helena o encarou desconfiada. Você disse que ele não era seu filho, Arthur. Você olhou para ele com nojo. Eu sei o que eu disse. E eu vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Ele disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas eu estava errado. Completamente errado. Fiquei andando a noite toda, pensando em nós, em tudo que construímos. Eu não posso jogar isso fora. Ele é nosso filho. Eu sei que é. E eu quero ser o pai dele. Eu te amo, Helena. E eu amo o nosso filho. O coração de Helena, que estava duro como pedra, começou a amolecer. Ela queria tanto acreditar nele. Queria que tudo voltasse a ser como antes. Eu não sei se consigo, Arthur. O que você disse machucou demais, eu sei. E é por isso que temos que ir embora, ele disse, a voz urgente. Longe daqui. Longe dos meus pais e do veneno deles. Vamos começar de novo, só nós três. Eu conheço um lugar especial, só nosso, onde ninguém vai nos incomodar. Um lugar para a nossa família. A ideia era tentadora. Fugir de tudo, recomeçar. Era a única esperança que ela tinha. Ir embora, agora. Sim, agora. Antes que meus pais apareçam aqui e estraguem tudo. Eu arrumo suas coisas. Nós saímos pelos fundos. Ninguém vai perceber. Ele insistiu, pegando a mão dela. Por favor, Helena, confie em mim mais uma vez. Pelo nosso filho, pela nossa família. Ela olhou para o bebê dormindo tranquilamente em seus braços e depois para o rosto suplicante de Arthur. O desejo de ter sua família de volta, de dar um pai ao seu filho, foi mais forte que sua mágoa. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos. Ele a ajudou a se vestir e, em silêncio, eles saíram do hospital. O ar fresco da manhã parecia prometer um novo começo. No carro, Arthur tentava manter uma conversa leve, falando sobre o futuro, sobre a casinha que eles teriam, sobre como ensinaria o filho a pescar. Mas havia uma tensão no ar que Helena não conseguia ignorar. Arthur, onde fica esse lugar? Já estamos dirigindo há horas, ela perguntou, enquanto o cenário de prédios e casas dava lugar a árvores e estradas de terra. É uma surpresa, meu amor. Um lugar que meu avô me mostrou uma vez. É isolado, tranquilo. Perfeito para nós. Ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. Confia em mim. Ela tentou confiar. Tentou afastar a apreensão que crescia em seu peito a cada quilômetro que avançavam para o meio do nada. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a beleza da paisagem só a deixava mais assustada. A floresta ao redor deles se tornava mais densa, mais escura. Finalmente, ele desviou para uma trilha estreita e parou em uma pequena clareira. Ele desligou o motor. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelo ressonar suave do bebê. Chegamos, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Chegamos onde, Arthur? Não tem nada aqui, ela disse olhando ao redor, o medo agora evidente em sua voz. É aqui que vamos começar. Fique aqui com ele, eu só vou pegar as bolsas no porta-malas. Ele disse saindo do carro. Ela o observou se afastar. Ele deu a volta no carro, mas em vez de abrir o porta-malas, ele entrou novamente no banco do motorista. O coração de Helena deu um salto. Arthur, o que você está fazendo? Ela perguntou, mas ele não respondeu. Ela ouviu o som da trava da porta dela se fechando. Em seguida, o som do motor ligando. O pânico a dominou. Arthur, não! Abre a porta! O que você está fazendo? Ele a encarou através do vidro, o rosto sem qualquer expressão. A máscara de arrependimento havia caído, revelando o mesmo homem frio e cruel do hospital. Adeus, Helena, ele disse, a voz abafada pelo vidro. Ela ouviu o som dos pneus cantando na terra quando ele acelerou. Desesperada, ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ela gritou, batendo no vidro, o bebê em seu colo começando a chorar com o barulho. O carro desapareceu na curva da trilha.
o som do motor se tornando cada vez mais distante. Arthur! Volta aqui, Arthur! Ela gritou, a voz rasgando a garganta. O som do motor desapareceu por completo. O único barulho agora era o choro assustado de seu filho e o som de seu próprio coração se quebrando. Ela olhou ao redor. Estava sozinha, completamente sozinha, com um recém-nascido nos braços no meio de uma floresta desconhecida, enquanto a escuridão da noite descia sobre eles. Ele a tinha abandonado. Ele os tinha abandonado para morrer. O frio da noite desceu sobre a floresta como um manto úmido e pesado. Helena tremia não só de frio, mas de puro pavor. Ela abraçava seu filho contra o peito, tentando protegê-lo com o calor do seu próprio corpo, que já se esvaía. O choro do bebê era fraco agora, um gemido de fome e desconforto. Shh, meu amor, a mamãe está aqui. Ela sussurrava, a voz quebrada pelo choro. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Como ficaria tudo bem? Estavam perdidos, sem comida, sem água, sem abrigo. Ela se levantou, as pernas bambas, e tentou caminhar na direção em que o carro de Arthur havia sumido, mas a escuridão era total. Cada sombra parecia um monstro. Cada estalo de um galho soava como uma ameaça. O que vamos fazer agora, meu filho? Para onde vamos? Ela perguntou para o pequeno pacote em seus braços, que era a única coisa real naquele pesadelo. A exaustão do parto, somada ao choque emocional, começou a cobrar seu preço. A cabeça dela girava e pontos pretos dançavam em sua visão. Ela se sentou ao pé de uma grande árvore, sentindo suas forças a abandonando. O desespero era uma onda que a afogava. Ela fechou os olhos, as lágrimas secando em seu rosto gelado. Talvez fosse mais fácil apenas desistir, apenas fechar os olhos e deixar a escuridão levá-los. Foi então que ela sentiu um focinho úmido e quente em sua mão. Ela abriu os olhos em um sobressalto, o coração disparado. Um cachorro enorme de pelos escuros e olhos gentis estava parado na sua frente. Ele a cheirou. Depois cheirou o bebê com curiosidade e soltou um ganido baixo. Helena, que a princípio sentiu medo, viu que não havia ameaça no animal. Ele parecia preocupado. O cachorro então se afastou um pouco e começou a latir. Um latido alto e forte que ecoou pela floresta silenciosa. Ei, ei, pare com isso. Ela sussurrou com medo de que ele atraísse algum perigo, mas o cachorro não parou. Ele latia insistentemente, olhando para a escuridão e depois de volta para ela. De repente, uma luz bruxuleante apareceu entre as árvores, se aproximando. Uma voz grave e cansada cortou a noite. Trovão. O que foi, garoto? O que você encontrou aí? É um bicho? O cachorro latiu mais uma vez como se respondesse. A luz se aproximou, e Helena viu a silhueta de um homem idoso, segurando uma lamparina a óleo. Ele tinha cabelos e barba brancos, e usava roupas simples de trabalhador rural. Quando a luz da lamparina iluminou Helena e o bebê, os olhos do homem se arregalaram. Minha Nossa Senhora! Ele exclamou, a voz cheia de espanto. Uma mulher e um bebê. Minha filha, o que aconteceu com você? Você está bem? Helena tentou responder, mas sua voz era apenas um sussurro rouco. Ele me deixou aqui. Ele nos abandonou. O choque no rosto do Senhor se transformou em uma expressão de profunda compaixão e raiva. Abandonou? Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Ele não perdeu mais tempo com perguntas. Agiu rápido. Não se preocupe, minha filha. Você está segura agora. Ele tirou o próprio casaco, uma peça grossa de lã, e envolveu o bebê com cuidado. Precisamos tirar vocês dois do frio. O pequeno deve estar com fome. Ele se virou para Helena, que mal conseguia se manter de pé. Vamos, se apoie em mim. Minha cabana é logo ali. Não é longe. Você consegue andar? Eu acho que sim, ela murmurou, sentindo uma onda de alívio tão forte que quase a fez desmaiar. Com a ajuda do homem, ela se levantou. O cachorro Trovão caminhava ao lado deles como um guarda-costas fiel. Meu nome é Afonso, disse o senhor, enquanto a guiava lentamente pela trilha escura. E esse escandaloso aqui é o Trovão. Ele é um bom menino, só tem um latido forte. Helena se apoiou no braço firme de Afonso, cada passo um esforço imenso. Obrigada, ela conseguiu dizer. Obrigada. Não agradeça ainda. Espere até chegar no calor do fogo e tomar uma sopa quente. Ele disse,
com uma gentileza que aqueceu o coração congelado de Helena. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela viu uma pequena luz à frente. Era uma cabana de madeira, simples e rústica, com fumaça saindo da chaminé. Parecia o lugar mais seguro e acolhedor do mundo. Afonso abriu a porta e a guiou para dentro. O calor da lareira a envolveu imediatamente. Havia uma cama, uma pequena cozinha e uma mesa de madeira. Era humilde, mas era um refúgio. Sente-se aqui, perto do fogo, disse Afonso, apontando para uma cadeira de balanço. Vou esquentar um pouco de leite para o menino e fazer uma sopa para você. Vocês estão a salvo agora. Helena se sentou, o corpo tremendo incontrolavelmente com a mudança de temperatura e a descarga de adrenalina. Ela olhou para o fogo crepitante, para o rosto gentil de Afonso e para o cachorro Trovão, que se deitou a seus pés como se para protegê-la. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto, mas desta vez não eram de desespero. Eram de gratidão. No meio da escuridão mais profunda, uma luz inesperada havia aparecido para salvá-los. Enquanto a sopa quente aquecia seu corpo, o calor do fogo e a presença tranquila de Afonso começaram a derreter o gelo em volta do coração de Helena. O bebê, alimentado com um pouco de leite de cabra morno que o senhor tinha, dormia profundamente em um berço improvisado perto da lareira. Pela primeira vez em dias, ela sentiu uma fagulha de segurança. Eu não consigo entender, ela disse a voz baixa, enquanto contava a Afonso toda a história. Ele me amava. Pelo menos eu achava que amava. Nós sonhamos tanto com esse bebê. E então, ele olhou para o nosso filho como se ele fosse um erro. Como se a cor da pele dele fosse um crime. Afonso ouviu tudo em silêncio, os olhos cheios de uma tristeza sábia. Ele não a interrompeu, apenas deixou que ela colocasse toda a dor para fora. Quando ela terminou, as lágrimas escorrendo silenciosamente, ele se inclinou para a frente. Não há nada para entender, minha filha, ele disse, a voz suave. Algumas pessoas têm um vazio no lugar do coração. Elas se preocupam mais com as aparências do que com o amor. Elas não sabem o que é ser uma família de verdade. Ele fez uma pausa, olhando para as chamas. Eu entendo a sua dor, mais do que você imagina. Você entende? Ela perguntou confusa. Sim, eu também fui deixado para trás, não por um marido, mas pelos meus próprios pais. Eu era muito pequeno. Eles me deixaram na porta de um orfanato, porque não tinham como me criar. Pelo menos foi o que me disseram. Ele contou a voz calma, sem nenhum traço de amargura. Eu cresci aprendendo a me virar sozinho. Aprendi que o sangue não faz a família. O que faz a família é o cuidado, o respeito, o amor. As palavras dele a atingiram profundamente. Pela primeira vez, ela não se sentiu tão sozinha em sua dor. Havia alguém ali que entendia o que era ser abandonado. Eu não sei o que fazer agora, ela confessou. Eu não posso ir à polícia. A família dele, eles são ricos, poderosos. Eles dariam um jeito de dizer que eu sou louca, que abandonei meu filho. Eles tirariam ele de mim, Afonso. Eu tenho tanto medo. Afonso balançou a cabeça, a decisão já tomada em seus olhos. Então você não vai a lugar nenhum. Você fica. Fique o tempo que precisar. Aqui ninguém vai te encontrar. Esta cabana é pequena, eu sei, mas tem espaço de sobra para o amor. E é disso que vocês dois precisam agora. A oferta era tão generosa, tão inesperada, que Helena ficou sem palavras. Ficar? Mas eu não posso te dar esse trabalho. Trabalho? Ele riu, um som caloroso que preencheu a pequena cabana. Minha filha, essa casa estava silenciosa demais. Vocês trouxeram vida de volta para ela. Será uma honra. Helena chorou, desta vez de puro alívio e gratidão. Ela aceitou. Naquele momento, ela soube que aquele lugar era o único refúgio seguro no mundo para ela e seu filho. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Afonso cuidava de Helena como se ela fosse sua própria filha, e do bebê como se fosse seu neto. Uma tarde, enquanto observavam o menino dormir, Afonso perguntou: ele já tem um nome? Helena balançou a cabeça. Nós tínhamos uma lista. Mas agora, nada parece certo. Ele é um lutador, disse Afonso com um sorriso. Chegou a este mundo e já enfrentou uma tempestade. Ele precisa de um nome forte, um nome que signifique esperança e alegria. Ele pensou por um momento. Que tal Daniel? Helena repetiu o nome em voz baixa. Daniel. O nome soou perfeito. Sim, Daniel, eu adorei.
Ela olhou para o filho que sorriu em seu sono como se aprovasse. Bem-vindo ao mundo, meu Daniel. Os anos passaram. A cabana na floresta se tornou um lar. Helena, que antes vivia cercada de luxo, encontrou a felicidade na simplicidade. Ela aprendeu a cozinhar no fogão a lenha, a plantar uma horta e a encontrar paz no silêncio da mata. E Daniel cresceu, um menino de riso fácil e olhos curiosos, cercado por um amor que não conhecia limites. Para Daniel, Afonso era seu avô. Era ele quem o ensinava o nome dos pássaros e o segredo das árvores. Vovô, por que aquela folha é vermelha? A perguntou um pequeno Daniel de uns 5 anos apontando para uma árvore. Porque ela está se preparando para descansar, meu neto, respondeu Afonso, com um menino em seus ombros. Assim como nós, a natureza também precisa dormir para depois acordar ainda mais forte. A beleza está em cada fase da vida, Daniel. Nunca se esqueça disso. Helena observava os dois, o coração transbordando de felicidade. A vida que Arthur havia tentado destruir floresceu de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Eu nunca vou poder te agradecer o suficiente, Afonso. Ela disse uma noite enquanto os 3 se sentavam perto do fogo. Você não só nos salvou, você nos deu uma vida. Afonso colocou a mão sobre a dela. Vocês que me salvaram da solidão, minha filha. Vocês que me deram uma família de volta. Somos nós 3 agora, e isso é tudo o que importa. Juntos naquela pequena cabana isolada do mundo, eles formaram uma família improvável, mas inquebrável. Uma família forjada não pelo sangue, mas pela bondade, pelo resgate e por um amor puro e verdadeiro. O tempo na floresta parecia correr em um ritmo diferente, mais lento e mais profundo. Daniel cresceu e se tornou um jovem alto e forte, com a inteligência afiada e uma curiosidade que não tinha limites. A floresta era seu laboratório, e Afonso e Helena seus professores. Ele devorava os poucos livros que Afonso conseguia na vila mais próxima, e demonstrava uma fascinação especial pelo funcionamento da vida. Mãe, eu estava observando as formigas, disse Daniel, já um adolescente, enquanto ajudava a Helena na horta. Elas trabalham juntas em uma sociedade perfeita. Cada uma tem sua função. É como um corpo, onde cada órgão sabe o que fazer, como o coração. Helena sorriu, enxugando o suor da testa. Você sempre volta para o coração, não é? É a máquina mais incrível que existe, ele disse, os olhos brilhando. Pensa nisso. Um músculo que bate sem parar, a vida inteira, distribuindo vida para todo o resto. Eu queria entender como ele funciona, de verdade. Naquela noite, sentados ao redor da fogueira, Helena decidiu que era hora de compartilhar uma parte de si mesma que ela mantinha guardada. Sabe, Daniel, quando eu tinha a sua idade, antes de tudo acontecer, meu maior sonho era ser médica. Os olhos de Daniel se arregalaram. Sério, mãe? Você nunca me contou isso. Por que você não continuou? Um véu de tristeza passou pelo rosto dela, mas ela sorriu. A vida tomou outro rumo. Eu conheci o homem que era seu pai. E os planos mudaram, mas eu nunca perdi o fascínio. E eu vejo em você, meu filho. Vejo essa mesma curiosidade, esse mesmo desejo de entender e de ajudar. A semente estava plantada. Nos meses seguintes, Daniel pensou muito nas palavras de sua mãe. Ele amava sua vida na floresta, mas sentia um chamado, um desejo de fazer mais, de usar sua inteligência para curar. Um dia ele reuniu Helena e Afonso. Mãe, vovô Afonso, eu tomei uma decisão, ele disse, a voz firme. Eu quero sair da floresta para estudar. Eu quero ser médico. O coração de Helena se apertou com a ideia de se separar do filho, mas ao mesmo tempo explodiu de orgulho. Afonso colocou a mão no ombro do neto. É uma jornada longa e difícil, meu rapaz. O mundo lá fora é diferente daqui, mas é uma escolha nobre. Se é isso que o seu coração quer, nós vamos te apoiar com todas as nossas forças. Você vai realizar o meu sonho, meu filho. E mais importante, o seu, disse Helena com lágrimas nos olhos. Eu não poderia estar mais orgulhosa de você. Na semana antes de sua partida, Helena soube que precisava lhe contar a verdade completa e dolorosa. Sentados na varanda da cabana, sob um céu estrelado, ela respirou fundo. Filho, antes de você ir para o mundo, há algo que você precisa saber. A razão pela qual vivemos aqui, escondidos, é sobre o homem que deveria ser seu pai. Daniel a ouviu em silêncio, o rosto sério. O que foi, mãe? O que ele fez? A voz de Helena tremeu.
revivendo a pior noite de sua vida. Ele nos abandonou, Daniel. Bem aqui nesta floresta. Eu tinha acabado de ter você. Ele olhou para você e te rejeitou. Me rejeitou? Por quê? E a pergunta de Daniel foi um sussurro. Helena o encarou, os olhos cheios de lágrimas e amor, porque a sua pele era mais escura que a dele. Ele me acusou de traição e nos deixou aqui para morrer. O choque atingiu Daniel. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando a crueldade daquela revelação. Não havia raiva em seus olhos, mas uma profunda e calma tristeza. Ele se levantou, caminhou até Helena e a abraçou com força. Então ele não é meu pai, disse Daniel a voz firme. Meu pai é o homem que me ensinou a pescar, que me contou histórias sobre as estrelas e que me amou todos os dias da minha vida. Meu pai é o vovô Afonso. Ele olhou para Helena. E minha família são vocês. Isso é tudo que eu preciso saber. Com uma nova e feroz determinação, Daniel partiu para a cidade. Ele se jogou nos estudos com uma dedicação incomparável. Os anos passaram voando, marcados por telefonemas esporádicos e cartas cheias de saudade e orgulho. Ele não apenas se formou em medicina, mas se destacou especializando-se em cirurgia cardíaca, a máquina perfeita que tanto o fascinava. Ele se tornou um dos melhores, um nome sussurrado com respeito, nos corredores dos maiores hospitais. Mas para Helena e Afonso, ele ainda era apenas o menino curioso da floresta. Daniel, meu filho, exclamou Helena em uma ligação. Seu avô leu no jornal que o hospital te deu um prêmio de excelência. Estamos tão orgulhosos que nem cabe no peito. Do outro lado da linha, a voz de Daniel era a mesma, calma e gentil. Eu não sou nada sem vocês, mãe. Tudo o que eu faço, cada vida que eu salvo, é por causa do que vocês me ensinaram aqui, nesta floresta. É por causa do amor que vocês me deram. Ele era um cirurgião cardíaco renomado, mas seu coração continuava ali, naquela pequena cabana de madeira, com a mulher que lhe deu a vida e o homem que o ensinou a viver. A sirene do telefone de plantão de Daniel cortou o silêncio de seu apartamento no meio da madrugada. Ele atendeu no primeiro toque, a voz já alerta e profissional. Doutor Daniel falando. Doutor, aqui é do serviço de emergência médica. Precisamos de você imediatamente. É um caso crítico, prioridade máxima, disse a voz apressada do outro lado da linha. Daniel já estava de pé vestindo o jaleco. Qual é a situação? Onde é o paciente? Paciente de alto perfil, um empresário. Sofreu um derrame agudo em casa. A equipe local conseguiu estabilizá-lo. Mas ele precisa da sua intervenção. Não há tempo para transporte até o hospital. Um helicóptero está pousando no seu prédio em 5 minutos para levá-lo até a residência. Entendido. Estarei esperando no heliporto, respondeu Daniel desligando. A adrenalina já corria em suas veias. Casos como esse eram o ápice de sua especialidade. O voo foi rápido e tenso. Abaixo dele, as luzes da cidade se estendiam como um tapete de diamantes. Mas a mente de Daniel estava focada apenas nos protocolos, nas possíveis complicações, nos segundos que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. O helicóptero desceu em uma propriedade vasta, pousando em um gramado impecavelmente aparado, em frente a uma mansão que mais parecia um palácio. Ele foi levado às pressas para dentro, para uma ala que havia sido convertida em uma unidade de tratamento intensivo de última geração. O paciente estava deitado na cama, cercado por monitores que apitavam ritmicamente. Daniel não se concentrou no rosto do homem, apenas nos dados vitais, nos exames, no problema que precisava resolver. Qual o quadro atual? Ele perguntou à equipe médica local, a voz calma e no comando. Pressão arterial elevada, oclusão na artéria cerebral média. O tempo está correndo, doutor. Tudo bem. Preparem a sala de cirurgia improvisada. Vamos entrar, ordenou Daniel. As horas seguintes foram um balé de precisão e concentração. Daniel era um maestro, e seus instrumentos eram o bisturi, as pinças e o conhecimento que ele havia adquirido com tanto esforço. Bisturi, por favor, ele disse, os olhos fixos no monitor. A pressão está caindo, aumentem a infusão. Pressão estabilizando, doutor, respondeu uma enfermeira. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som dos monitores e pelas ordens firmes de Daniel. Finalmente, após uma cirurgia delicada e exaustiva, ele deu um passo para trás, retirando as luvas. Conseguimos, ele anunciou, a voz cansada, mas firme.
A oclusão foi removida. O fluxo sanguíneo foi restaurado. Ele vai sobreviver. Um suspiro coletivo de alívio preencheu a sala. Enquanto a equipe finalizava os procedimentos, Daniel saiu para falar com a família. Um casal mais velho, com rostos marcados pela angústia, se aproximou dele imediatamente. Eram Ricardo e Beatriz. Doutor. E então? Perguntou a mulher, a voz trêmula. Nosso filho, ele... A cirurgia foi um sucesso, disse Daniel com um tom tranquilizador. Ele é um homem forte. O pior já passou. Agora começa uma longa jornada de recuperação. Mas ele vai ficar bem. A mulher desabou em lágrimas de alívio, amparada pelo marido. Obrigada! Não temos palavras para agradecer. O Senhor salvou a vida do nosso filho, o nosso Arthur. O nome Arthur não significou nada para Daniel. Era apenas mais um nome, em uma longa lista de pacientes. Ele estava acostumado com a gratidão das famílias. Eu fiz apenas o meu trabalho, senhora. Ele disse humilde. O homem, Ricardo, se recompôs e estendeu a mão para Daniel. Seu aperto era firme. Doutor, um obrigado é muito pouco pelo que o senhor fez. O senhor salvou o herdeiro da nossa família. Nós insistimos em demonstrar nossa gratidão de uma forma mais apropriada. Não é necessário, senhor. A recuperação do seu filho é a única recompensa que eu preciso, respondeu Daniel. Nós insistimos, disse Beatriz, enxugando as lágrimas. Gostaríamos de convidá-lo para um jantar em sua homenagem, aqui em nossa casa, assim que Arthur estiver mais estável. Por favor, aceite. É o mínimo que podemos fazer. Daniel olhou para os rostos ansiosos e gratos do casal. Recusar pareceria uma grosseria, e para ele era apenas um jantar, um compromisso social que fazia parte do trabalho. Fico honrado com o convite. Eu aceito, ele disse com um sorriso educado. Maravilhoso. Entraremos em contato para marcar a data, disse Ricardo, visivelmente satisfeito. Daniel se despediu e foi levado de volta para a cidade no helicóptero. Enquanto sobrevoava a mansão, ele pensou na estranha reviravolta da vida. O menino da floresta, que cresceu em uma cabana de madeira, agora era levado de helicóptero para salvar a vida de homens ricos em suas mansões. Ele não fazia ideia de que a vida, naquele exato momento, estava fechando um círculo de forma brutal e implacável. Ele havia acabado de salvar o homem que, anos atrás, o deixara para morrer, e estava prestes a jantar com seus carrascos. O jantar na mansão era um evento suntuoso. A mesa de mogno se estendia por metros, coberta com a melhor porcelana e cristais que brilhavam sob a luz de um lustre magnífico. Daniel se sentia um peixe fora d'água, mas mantinha a postura profissional e educada. Arthur, ainda pálido e mais magro, estava sentado à cabeceira da mesa ao lado de sua mãe, Beatriz. Doutor, eu devo a minha vida ao senhor, disse Arthur, a voz ainda fraca. Qualquer coisa que precisar, qualquer coisa que eu possa fazer para retribuir, basta pedir. A sua total recuperação é a única retribuição que desejo. Senhor, respondeu Daniel com um sorriso polido. A conversa fluiu, leve e superficial. Falaram de negócios, de medicina, do tempo. Beatriz, a anfitriã, tentava preencher qualquer silêncio, visivelmente orgulhosa por ter o aclamado cirurgião em sua mesa. O senhor é um homem tão jovem e já alcançou tanto. Doutor Daniel, ela comentou com um sorriso amável. Seus pais devem ser incrivelmente orgulhosos. Onde eles vivem? Eu fui criado apenas pela minha mãe e pelo homem que considero meu avô. Daniel respondeu de forma simples, sem querer entrar em detalhes. Ah, que lindo! Uma mãe guerreira, então, disse Beatriz. E qual o nome dela? Devemos um brinde a essa mulher que criou um filho tão brilhante. Daniel sentiu uma onda de carinho ao pensar em sua mãe na cabana. O nome dela é Helena. A palavra pairou no ar por um segundo antes de cair sobre a mesa como uma bomba. O garfo de Beatriz escorregou de sua mão e caiu sobre o prato com um barulho estridente. Ricardo congelou, a taça de vinho a meio caminho dos lábios. O rosto de Arthur perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara de cera. Os três olharam para Daniel, mas não viam mais o médico. Viam um fantasma. Helena? Aí sussurrou Beatriz, a voz um fio. Você disse... Helena? Daniel franziu a testa, confuso com a reação súbita. Sim, algum problema? Arthur olhava fixamente para o rosto de Daniel. Pela primeira vez, ele realmente via o homem à sua frente. Ele viu os traços que poderiam ser de Helena.
mas também viu algo em si mesmo, algo que ele havia negado por décadas. A idade batia, a história batia, a cor da pele. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Meu Deus, disse Beatriz, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto maquiado. É você, o bebê. Você é o bebê. Senhora? Do que a senhora está falando? Daniel perguntou, o corpo enrijecendo, um pressentimento terrível começando a se formar em sua mente. Beatriz se virou para Arthur, o rosto desfigurado pela culpa. Não foi culpa dela, Arthur. Nunca foi. A culpa foi minha, nossa. Eu escondi a verdade de você e de todos a vida inteira. Mãe, pare! Gritou Ricardo, mas era tarde demais. A represa de segredos de uma vida inteira havia se rompido. Meu avô, soluçou Beatriz olhando para Daniel. O pai da minha mãe, ele era um homem negro, um homem bom, que minha família escondeu por vergonha, por puro preconceito. Nós o apagamos da nossa história. Ela se virou para Arthur. A cor da pele dele, Arthur, não veio de uma traição. Veio de mim, do meu sangue, do nosso sangue. O mundo de Daniel parou de girar. Ele olhou para o homem cuja vida ele salvara, o homem que o chamava de Senhor. Arthur, seu pai. Ele olhou para os avós que ordenaram que ele fosse descartado como lixo. Arthur começou a tremer, o queixo batendo, o horror da revelação tomando conta dele. Ele não olhava para a mãe, mas para Daniel, para o filho que ele abandonou, o filho que o salvou. A voz de Daniel saiu baixa, mas cortante como vidro. Você me abandonou, ele disse, cada palavra pesando uma tonelada. Você deixou a minha mãe que te amava para morrer numa floresta. Com um bebê recém-nascido, por nada, por uma mentira, por vergonha do seu próprio sangue. Me perdoa. Arthur engasgou, as lágrimas escorrendo livremente. Filho, eu não sabia. Me perdoa, por favor. Daniel se levantou. O barulho da cadeira arrastando no chão foi o único som na sala. Ele olhou para aquele homem quebrado à sua frente, um homem patético afogado em sua própria culpa. E surpreendentemente ele não sentiu ódio. Sentiu pena e uma imensa necessidade de se libertar. Eu o perdoo, disse Daniel, a voz calma e firme. A sala ficou em silêncio absoluto. E eu o perdoo não por você, mas por mim. Porque o preconceito e o ódio que você carregou quase destruíram a minha vida. E eu não vou deixar que destruam a minha alma agora. Ele olhou para cada um deles, um por um. Vocês me perguntaram sobre a minha família. Minha família são uma mulher extraordinária chamada Helena e um homem sábio chamado Afonso. Eles me pegaram do chão, me aqueceram e me ensinaram o que é o amor incondicional. Eles são meus pais. Daniel se virou e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. Ele não queria dinheiro, não queria um sobrenome, não queria nada daquelas pessoas. Ele já tinha tudo o que importava. Ao sair da mansão, uma jovem mulher o esperava perto do carro. Era Laura, sua noiva, com um sorriso preocupado. Está tudo bem, meu amor? Ele respirou o ar fresco da noite, sentindo um peso de décadas finalmente sair de seus ombros. Ele pegou a mão dela e sorriu. Um sorriso genuíno e livre. Está tudo perfeito. Vamos para casa. Enquanto o carro se afastava, deixando para trás a mansão e seus fantasmas, Daniel sabia para onde estava indo. Ele estava indo para a floresta, para os braços de sua mãe e de seu avô. Ele estava indo para sua verdadeira casa, para sua verdadeira família, pronto para construir seu próprio futuro. Não como a herança de um segredo vergonhoso, mas como o fruto de um amor que foi forte o suficiente para sobreviver no lugar mais selvagem e inesperado.